Bem-vindos de volta a mais um vídeo sobre o futuro sombrio do 40.000 e hoje nós vamos falar deles, The Death Corps of Krieg, ou o Batalhão da Morte de Krieg, como tu preferir chamar. E para falar sobre eles, a gente tem que começar falando sobre Krieg, né, o planeta onde eles vêm. Krieg, acredite ou não, já foi um mundo muito bonito, verde e azul. É difícil de acreditar. Era um mundo colmeia no Segmentum Tempestus. E lá existiam bilhões de habitantes e várias cidades colmeia, cada uma quase que autossuficiente, que produzia dentro de si tudo o que precisava, reciclando águas, recursos e energia para poder ao máximo suprir a sua população. E além dessa capacidade industrial das cidades colmeia, ela também era um ponto importante para o comércio local do Segmentum. E então ele era um planeta que acabou ficando muito, não vou dizer extremamente rico, mas bem de vida. E quando o Krieg ficou cada vez maior, os seus nobres, que eram um conselho de oligarcas que viviam nas cidades colmeia, decidiram que, olha, tá tudo muito bom, mas a gente tem que viver pagando taxas para o império. O que o império já fez pela gente? Nada, nunca fez nada para nós. E a gente tem que ficar pagando de alguns anos em alguns anos, sempre dinheiro, recursos, soldados, para mandar para o império para lutar batalhas distantes que não são nem nossa. Por que, que nós devemos fazer parte disso? Pensamentos assim devem ser executados. Mas tudo bem, eles pensaram desse jeito. E eles começaram a, aos poucos, espalhar essa ideia de separação nas cidades colmeia, no caso, por cima, na nobreza local. E depois de muitos anos planejando esse golpe de Estado, essa traição imperdoável, esse erro ridículo de se separar do Império Humano, eles conseguiram fazer o plano começar e dar certo. Eles tinham a maioria dos governadores das cidades colmeia no seu bolso, ou eles já eram parte do plano e dos cabeças do plano maior dessa heresia ridícula. E eles conseguiram, junto com o governador do planeta, aplicar a lei marcial. Quando isso aconteceu, eles cercaram os quartéis, os locais onde ficavam as tropas que ainda não tinham declarado sua lealdade a eles. E quando eles deram em conta, as tropas já estavam cercadas, os revoltosos já tinham acesso a todas as defesas antiaéreas, aos locais de armamento pesado, e tudo que eles podiam fazer ou era lutar até a morte, que é o certo, ou se render. E a única cidade que não aconteceu exatamente isso foi Ferrograd. Ferrograd era liderada pelo coronel Julten. Ele não era o governador da cidade, mas quando foi declarado a lei marcial, ele agiu rápido, talvez já prevendo que uma coisa dessa iria acontecer. E ele tomou a cidade do governador, que era um bocó, porque todos os oligarcas de Krieg eram os bocós. E, e ele, quando ele fez isso, ele começou a tentar entender a situação, o que estava acontecendo. No seu comando, ele tinha o seu batalhão, que era extremamente fiel, o 83º Regimento da Guarda Imperial de Krieg, e algumas tropas que conseguiram fugir das emboscadas, ou que às vezes passaram batidas nessas armadilhas dos rebeldes, apesar de ter sido um número muito pequeno de tropas que conseguiram chegar a ele. E ele percebeu o que estava acontecendo e ele mandou uma mensagem para o Império. Ele pediu ajuda porque sozinho aquele regimento não ia conseguir segurar um planeta inteiro. E o Império respondeu: infelizmente não vai dar certo. Não temos soldados, nem naves, nem transportes suficientes no segmento nesse momento e há outras guerras prioritárias. Uma rebelião deve ser resolvida aí. E aí ele
ok, a ordem dele era resolver a rebelião, mas ele não tinha como, ele sabia que a sua situação era desesperadora. Tudo que ele poderia fazer era ganhar tempo. Talvez, se ele tivesse sorte, alguns anos, porque uma cidade colmeia é uma fortaleza, é uma cidade, mas ao redor dela existem várias armas pesadas, defesas antiaéreas, dentro dela existem fábricas que permitem a produção de artilharia, que conseguem reutilizar água e fazendas de alga para manter a comida. Então eles conseguiriam segurar por bastante tempo, mas no máximo, se tudo desse certo, por 1 ou 2 décadas. E para fazer um ataque, um contra-ataque no caso do Império, iam precisar treinar novos batalhões, que pode levar 6 meses a 2 anos só para o treinamento. Equipar esses batalhões, trazer recursos suficientes para manter eles em um longo período longe dos seus planetas, ter naves suficientes para levar eles em segurança até esse local e depois começar a invasão, o que levaria no mínimo uns 8 a 10 anos, se tudo desse certo, e ele provavelmente não tinha esse tempo, porque os oligarcas, apesar de toda a sua maldade, corrupção e tudo que há de ruim, eu não vou deixar isso bem claro no vídeo, que os oligarcas são tipo essa seria uma mistura do Satanás, do Capeta, do Lúcifer e do Beelzebub, tudo junto, entendeu? Assim, a redundância não foi suficiente para declarar quão ruim eles são na cabeça dos Kriegs de hoje. E, assim, quando ele fez isso, ele planejou ali, no caso, as suas defesas, só que como não tinha o que fazer, ele relatou novamente ao Império a situação. E no Império nós temos os Administrorum e o Departamento Militorum tem servidores e matemáticos que fazem milhões de cálculos para avaliar probabilidades, chances, custo-benefício de cada ação. Porque as ações do Império são baseadas em uma matemática fria, não são baseadas em puro achismo, eu quero fazer isso. Não, não, tem que valer a pena. E depois de vários cálculos, e eles perceberam que realmente aquela situação do Jurten era impossível ele vencer, eles mandaram a última ordem que chegou para ele por Vox. Aliás, por Vox e por texto. Era para ele resistir com todos os métodos à sua disposição, enfrentar o inimigo, punir a sua traição e vencer a qualquer custo. Essas foram as ordens que ele recebeu. Junto com essas ordens, veio 2 sequências de códigos binários que ele entregou para o Adeptos Mecânicos Magos, que seria o principal Adeptos Mecânicos da cidade, e ele leu aquele código binário. O primeiro estava dizendo que embaixo de Ferrograde, por sorte, havia um controle central de armamentos de uma época muito antiga, da época sombria da tecnologia, quando a humanidade estava enfrentando uma inteligência artificial poderosíssima e existiam armas ali que poderiam fazer eles vencer. E o segundo código era o código de ativação dessa arma. E eles desceram até lá, esse controle central, e ativaram as armas. E aí o que aconteceu? O que passou? É, as armas eram nucleares, muitas armas nucleares. Eu só imagino o medo no rosto daqueles traidores infiéis anti-império quando eles viram nos seus radares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começou a piscar, a brilhar em vermelhinho da quantidade de mísseis que estava vindo na sua direção. Merecido. E quando as tropas que estavam lá em Ferrograde, dos traidores no caso, tentaram chegar perto, eles viram a cidade vazia. Ela estava fechada e as portas soldadas. Eles não entenderam o que aconteceu, eles só começaram a sentir o chão tremer e os mísseis levantar do chão em direção às cidades que eles vieram.
mas agora é tarde. Eles estavam desprotegidos do lado de fora. E existiam vários tipos diferentes de mísseis nucleares nesse planeta. Alguns foram feitos para simplesmente detonar uma coisa básica, uma explosão nuclear, nada demais. Outros explodiam na atmosfera para criar uma nuvem de gás radioativo e venenoso para tudo que respirava e tentar impedir a luz do sol para fazer com que nada sobreviva no planeta. E foi uma destruição em massa. Uma cidade colmeia até conseguiria sobreviver a um ataque nuclear assim em grande escala se eles tivessem tempo para se preparar, que foi o que os lealistas, no caso do comandante que lançou os mísseis, fez. Porque quando ele descobriu que as armas eram nucleares, eles se prepararam. Eles mantiveram todo o pessoal que era necessário e a maioria dos civis que eles puderam salvar, além de métodos de reciclar água, comida, produzir novas armas e equipamentos, embaixo dos abrigos subterrâneos. Eles transportaram as coisas todas para baixo da cidade e destruíram tudo com uma técnica de terra arrasada do planeta inteiro. Então, antes que você comece a cantar I don't wanna set the world on fire. O que vem depois? A guerra civil, óbvio, porque essa quantidade de morte nunca é o suficiente. Quando as bombas caíram e as explosões cessaram, os soldados leais fizeram um contra-ataque naquela radiação e era basicamente suicídio isso aqui. Não tem, assim, mas eles tentaram pegar o máximo de territórios, abrigos subterrâneos, armas de defesa antiaérea que eles conseguiram, artilharia dos inimigos que agora estavam mortos, e tentaram capturar todo o equipamento e recursos e terra ao redor de Ferrograde, para começar uma longa campanha de reconquista do planeta. Vai ter guerra. Infelizmente, os rebeldes não morreram todos na explosão, como deveriam pelo mandato do imperador, mas eles lutaram. Inicialmente eles estavam dispersos e as conquistas foram rápidas para os nossos heróis, mas os traidores se reagruparam, porque depois de ter entendido o que aconteceu, juntando sobreviventes e reunindo as suas forças no subterrâneo das suas cidades, eles começaram a tentar sobreviver ao fim do mundo. E já as tropas lealistas, meu Deus, isso é difícil de falar, assim, as tropas leais ao Império, como elas tinham tido um pouco mais de tempo para se preparar, porque elas sabiam o que eram essas armas e eles fizeram toda uma preparação antes para essa guerra longa, eles tinham uma vantagem. Eles conseguiam, aos poucos, com a guerra de atrito, eliminar os traidores, fazendo túneis subterrâneos que levavam até as suas colmeias. Esses túneis aí eram protegidos da radiação, infiltrando diretamente nos seus pontos de alimento, de energia, nas suas enfermarias, eliminando todos os que eles conseguiam, porque a ordem era clara: eliminar todos os traidores, e é isso que eles fariam. E para manter as novas gerações nesse fervor de guerra, desde a infância eles são indoctrinados a lutar pelo imperador para pagar os pecados dos traidores de Krieg, porque eles têm o mesmo sangue daqueles oligarcas infernais, ruins, tudo que há de ruim, tudo que há de mal, eles, para pagar o pecado que esses oligarcas fizeram, a vida deles deve ser sacrificada ao imperador e eles devem ser o melhor soldado. E a sua vida eles devem levar 2 inimigos junto com ele. Desde pequeno as crianças são bombardeadas com propaganda militar e são treinadas para um dia servir o exército. No caso, tu não vai treinar ele desde a infância, óbvio que não. Na infância ele trabalha forçado nas máquinas pesadas. Claro, é um trabalho infantil super seguro. E depois de vários anos de guerra civil, como os dalistas tinham essa vantagem, você pode estar se perguntando, tá, eles estão ali lutando e morrendo pelo Império, e o Império não vai fazer nada para ajudar eles?
Quando finalmente chegou alguém lá, eles tentaram comunicar-se com o planeta. A colmeia de Ferrograde, a antena de comunicação deles foi destruída durante as explosões e a batalha que o exército traidores tinham cercado e começado a atirar artilharia na cidade. Eles destruíram a comunicação de Ferrograde. E as outras cidades não estavam respondendo. Pelo que eles viram ali do espaço, o planeta tinha um nível de radiação não aceitável à vida humana. E o custo que foi calculado para limpar essa radiação e recriar o planeta era muito caro e não valia a pena. Era mais fácil simplesmente terraformar outro planeta. Então, o Império abandonou Vrax. E tu pode parar e falar, tá, não foi isso que os oligarcas falaram, que o Império ia abandonar Vrax e que daria tudo certo? Se você pensou isso, você é um traidor, seus pensamentos estão errados, tira isso da cabeça. Mas sim, foi isso que aconteceu. E agora Vrax ele foi considerado nos mapas imperiais um planeta morto, um planeta sem vida, porque eles não detectaram nada vivo, porque a radiação interferia nos sensores. Então, achando que não tinha mais ninguém no planeta, eles foram embora e assim ficou um silêncio frio no planeta por meio milênio. 500 anos depois, imagina a surpresa quando de repente o telefone toca e é de Vrax. Eles conseguiram, depois de vencer a guerra, arrumar o seu equipamento de rádio e mandar uma mensagem ao Império. Nós ganhamos, estamos esperando as próximas ordens. O que ele vai fazer? O Império achou que o planeta estava morto. Quem ganhou o quê? Então eles tentaram voltar lá e entender a situação. E foi relatado o que aconteceu. As forças leais ao Império venceram a Guerra Civil e estavam aguardando o que o Império precisava deles. Eles estavam com vontade e com desejo de servir ao Império. Olha que exemplo. Sejam assim, meus amigos. E quando eles falaram isso, tudo bem, os Administratum e os robôs de cálculo, robôs não, desculpa, robôs é heresia tecnológica, os servidores de cálculo começaram a pensar e programar o que eles poderiam tirar de vantagem de um planeta morto. Nada, eles não produziam mais comida, eles não tinham nenhum mineral essencial para o Império, o planeta já deixou de ser um centro comercial há mais de 500 anos e outros já tomaram esse papel dele. Então, o que a gente pode tirar desse lugar? Bem, eles lutaram todo esse tempo, vamos pedir então um tributo de soldados. Como os tributos de Vrax estão mais de 500 anos atrasados, vamos botar os tributos o mais alto possível. Então, eles botaram para eles que eles têm que pagar a TAIF, que seria a taxa imperial, de homens, que é para lutar no exército, o mais alta possível. Só que eles também não são, não, eles são frio e calculista, mas eles não são totalmente sem noção. Vendo que o planeta tinha acabado de sair de uma guerra civil e a situação do planeta, eles pediram para os militares pedir para eles um batalhão completo. E eles também começaram a enviar recursos para iniciar a reconstrução do planeta. Quando os militares pediram um batalhão de infantaria, Vrax responde. Aliás, Krieg. Desculpa, Vrax, eu estou à frente do meu tempo aqui. Depois um dia eu chego a falar de Vrax se tudo der certo. Mas Krieg respondeu para eles: nós temos 20 prontos para a batalha. Às suas ordens, senhor. E eles olharam para que tá, eles precisavam de um batalhão, eles têm 20 e eles estão oferecendo os 20. Essa gente é louca. Aí eles ligaram de novo para lá e falaram: ok, nós vamos começar a colocar vocês nos campos de batalha onde é preciso. E o pessoal de Krieg respondeu: cada um dos batalhões exige ser colocado. Exige não, porque o Krieg não exige nada do Império. Gentilmente pede a vossa senhoria, ó senhor do Império grandioso que sabe de tudo, porque eles são fanáticos religiosos pelo Império, então eles acham que quem é os governadores e o pessoal do Império é perfeito e nunca erra.
E eles responderam assim, todos eles têm uma carta de recomendação pedindo para ser colocados nos locais mais perigosos, difíceis e nos campos de batalha mais mortais que vocês que puderem os colocar. Então, depois de procurar a mandíbula que caiu no chão, os militares falaram: ok, esses caras são incríveis, mas será que é só da boca para fora? Será que eles realmente são bons combatentes? E onde eles foram colocados? Às vezes batalhas que já estavam arrastadas há décadas, que não tinham uma vitória, cada ataque era muito custoso, precisava levar meses para reparar. O pessoal de Krieg começou a vencer. Claro, a vencer morrendo a maioria deles do processo, mas se tu mandasse eles tomarem uma fortaleza, eles tomariam aquela fortaleza. Se 80% deles morrerem no processo, mas 100% dos inimigos morrerem também, é uma vitória para o imperador, glória ao imperador. Aqueles que morreram, eles vão rezar para o seu nome, para que eles fiquem junto do imperador na próxima vida. Olha, orgulho, orgulho. Só digo isso, só tenho orgulho, orgulho, gratiluz para esses caras. E quando isso aconteceu, o exército simplesmente não sabia o que fazer, era muito bom para ser verdade. Esses caras eram fanáticos, eram ótimos soldados, a gente precisa de mais deles. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles transformaram Krieg num planeta de guerra. Um planeta de guerra, até talvez você percebeu, Krieg quer dizer guerra em alemão. O planeta de guerra, ele é feito único e exclusivamente para treinar e produzir mais soldados. Só que Krieg não se baseia só em soldados, não. Eles fazem tudo. Eles produzem as armas, os tanques, a artilharia e os transportes blindados, que é uma coisa rara no Império, porque normalmente é contra a lei um batalhão imperial ter mais de um braço do exército. Assim, se é só artilharia, é só artilharia. Se é infantaria, é só infantaria. Se é só tanque, é só tanque. Se é só blindado, é só blindado. Mas Krieg produzia todos eles, e seus soldados lutavam extremamente bem e fielmente ao Império com eles. Então foi aberta uma exceção, mas eles botaram comissários dos batalhões de Krieg para garantir, né, porque é muito bom para ser verdade. Mas era realmente bom mesmo. Eles nunca na história do Império traíram o Império de novo. Eles sempre foram firmes, jamais cederam às tentações do caos e mesmo em lutas que eram impossíveis ou suicidas, eles não fugiam, eles ficavam lá e lutavam até o último homem. Krieg. Krieg, cara. Krieg é o que mantém o Império em pé. E você deve pensar também, calcular aí na sua cabeça, que é inviável para uma guerra num planeta só. Tudo bem, mais ou menos 1 bilhão ou 2 bilhões de pessoas que viviam em Ferrograd conseguem se reproduzir a uma velocidade suficiente para conseguir manter um esforço de guerra do planeta. Mas para o universo e para as forças militares do Império, eles não iam ter gente suficiente para manter essa taxa de atrito para sempre. Se você pensou isso, parabéns, se inscreva na Olimpíada de Matemática, você é um bom calculista. Mas você está certo, eles não conseguiriam. Um dos passos para fazer o planeta ser uma máquina de guerra perfeita é usar a Vita Womb. A Vita Womb seria um útero artificial que, olha, para quem tem medo da tecnologia, como o Império do 40.000, assim, que a tecnologia para eles é considerada sagrada e é muito difícil eles aceitarem uma ideia nova, uma mudança na tecnologia. Uma gestação totalmente artificial é quase que heresia tecnológica. Heresia tecnológica é um crime punível com a morte. Mas, nesse caso, os militares têm permissão de usar, então eles conseguiram usar em Krieg e com a doação assim, dos genes dos seus soldados, eles conseguem criar novos. Não
Clones, entenda isso. Clones nesse universo não funcionam, porque clones nesse universo não têm alma. Então, porque a alma já está no original. Um clone não pode existir. E o que acontece em Krieg é que a mulher doa um óvulo, o homem doa um espermatozoide, e eles formam um embrião. Esse embrião é colocado no útero artificial, que cresce um bebê adulto, eu ia dizer, perdão, errei. Mas ele cresce um bebê, e depois esse bebê é amamentado com leite artificial e colocado nas fábricas assim que ele consegue entender o suficiente para trabalhar. Ah, que lugar maravilhoso para se crescer. A doutrina militar de Krieg. A doutrina é a seguinte: nenhum preço é alto demais para a vontade do imperador e para a defesa do império. É isso. Assim, eu falei de novo, se der um objetivo para eles, eles vão cumprir. Independente, eles não têm. Não é que eles não têm apreço pela própria vida, isso é uma coisa que as pessoas entendem errado. É que a vida deles é menor do que a missão deles. Então, se a missão é essa, é a vontade do imperador ou dos seus enviados na Terra, seria na Terra que seriam os conselhos dos nobres, ou dos comandantes militares, ela é a lei maior e deve ser obedecida. Então, mesmo feridos, mesmo uma ferida que derrubaria qualquer outro humano, eles continuam até tentar completar a sua missão ou abraçar a morte. Um dos dois. Enquanto isso, eles não param. Os comissários que foram colocados na Death Corps Krieg, olha, eles têm o pior trabalho do 40 mil, porque normalmente o comissário é que incentiva esse sacrifício, esse zelo religioso, como é que eu vou te explicar, esse desapego das coisas materiais por algo maior, que é a doutrina imperial. E quando eles chegam em Krieg, o pessoal de Krieg faz mais isso do que o comissário. Então, o que o comissário pode fazer com esses fanáticos? Eles tentam, às vezes, liderar como exemplo na frente dos batalhões, para tentar demonstrar que eles também têm coragem, têm amor pelo imperador e não temem a morte. E isso causa uma maior mortalidade de comissários do que a maioria dos outros batalhões imperiais. No caso do pessoal de Krieg, às vezes os comissários são mais conselheiros táticos. Olha, a gente pode marchar até o nosso objetivo tentando matar o inimigo sob fogo de metralhadora e artilharia. Mas pense só, se a gente antes de fizer isso atirasse a nossa artilharia, mais de nós chegaríamos lá para matar o inimigo e poder nos sacrificar com mais valor. Tem que ter muito cuidado como tu fala com eles, porque se eles te consideram um covarde, eles vão falar na tua cara, retirar, eles não matam os comissários, mas se eles acharem que eles são covardes, eles não vão obedecê-los, nem escutá-los. Isso também teve alguns problemas quando eles tentaram implementar comandantes de outros planetas para o pessoal de Krieg. Não funciona. Porque no momento que o outro comandante diz, eu vou lutar no meu bunker de comando a 2, 3 quilômetros da linha de frente. O pessoal de Krieg já olha para ele e diz, não, esse cara é fraco, inútil, não tem apreço pelo imperador. E eles vão fazer o que eles quiserem. Então, para que tu consiga comandar o exército de Krieg, tu tem que mostrar neles um fervor religioso, um zelo tão grande quanto o deles. E como é que é a vida em Krieg? A vida em Krieg é maravilhosa, é muito bom, todo mundo deveria ir para Ferrograd. Aliás, prepare sua mala agora e se inscreva na Legião Estrangeira de Krieg. Eles aceitam recrutas de outro mundo, mas a maioria deles nunca termina o treinamento, não sei porquê. A grande maioria do pessoal de Krieg é formado por quem nasce em Krieg. Mas você poderia, teoricamente, ir para lá e se inscrever. Faça isso. E já inscreva a sua família inteira também. As próximas gerações dos seus descendentes podem ter esse futuro maravilhoso. Zoeira, realmente é horrível. Assim, o caso em Krieg,
As crianças, assim que elas conseguem falar, andar, entender, elas são colocadas nas fábricas. E desde pequena elas são ensinadas o culto do sacrifício, que é a vida delas, como eu falei, é um bem maior para ser sacrificado para o imperador, para pagar os pecados que ele tem que pagar, porque os oligarcas traíram o império e destruíram o seu planeta. Então eles são desde pequeno indoctrinado nessa doutrina do culto do sacrifício. E as pessoas vivem, como a superfície ainda tem níveis de radiação alto na maioria dela, ainda nos bunkers subterrâneos, em grandes fábricas e alojamentos, sem nenhum item de luxo ou coisa maior. Eles comem provavelmente alga, alga criada nos rejeitos dos esgotos e do lixo, para poder sobreviver, e eles só são alimentados o suficiente para mantê-los vivos e produtivos, não mais que isso. E os homens, assim que eles tiverem idade militar, são compulsoriamente recrutados para a guarda, com raríssimas exceções. É tão difícil tu não ser recrutado para a guarda que até se tu tiver algum problema de saúde ou coisa assim, não importa. A maior honra para o pessoal de Krieg é servir na guarda, e apesar disso ser quase que uma sentença de morte, é difícil. Aliás, não é ouvido um homem de Krieg ter recusado o chamado. E durante o seu serviço militar, ele também ganha algumas promoções, se ele sobreviver, compulsórias, que ele não pode recusar. Uma mais perigosa que a outra. Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre os ranks do pessoal de Krieg, deixem aí nos comentários para eu saber o que falar agora do futuro. E, as mulheres. As mulheres também podem servir no exército de Krieg, mas não é obrigatório. A obrigação é ter mais filhos para a batalha e trabalhar nas fábricas. Então, imagina que vida boa. Tu acorda às 6 horas da manhã, desculpa, às 5 horas da manhã para começar o teu turno às 6, e tu vai comer o teu lanche de alga seca junto com 1 ou 2 copos da água para durar o dia inteiro. Depois tu vai no banheiro, toma os teus 5 segundos de banho liberado por dia, e depois tu vai para a fábrica. Na fábrica tu vai trabalhar o teu turno de 12 horas para depois voltar para casa, repetir o mesmo processo da manhã e dormir por 12 horas de exaustão do teu trabalho até o dia seguinte. E essa é a vida fácil em Krieg, é a vida do pessoal que trabalha na fábrica. Essa é a coisa que eles reservam para as crianças, por exemplo. Quando tu está no exército, a coisa fica séria. O treinamento deles é brutal. É um dos com maiores riscos de falha, de amputações e morte do exército. Aliás, é de nível de Space Marine a taxa de rejeição. Só que agora com os Vitaumbis e com novos recrutas em dezenas e centenas diário, é tranquilo repor. Por exemplo, eles fazem. Como é que seria um pouco dessa doutrina do exército deles? Além de fazer longos turnos na superfície irradiada do planeta, eles têm que treinar combate com minas de verdade. Você vai desarmar um campo minado com minas de verdade, enquanto balas de artilharia de verdade explodem ao seu lado. Você vai ter que cavar uma trincheira em um buraco, enquanto os guardas do outro lado vão atirar com uma metralhadora. E a metralhadora tem balas de verdade. E se ele te acertar, ele ganha rações extra. Então ele vai querer te acertar. Boa sorte. E se você consegue sobreviver ao treinamento, você realmente é feito de um material muito forte. Por isso que o pessoal de Krieg geralmente são soldados de elite. E muitos comandantes e governadores maiores, no caso militares maiores, usam as forças de Krieg apenas sozinhas, porque eles não se dão bem com outros batalhões da Astra Militarum, porque eles são chatos. Imagina, não o culpo, mas
todas as coisas que os outros fazem é uma perda de tempo. Ah, você está jogando cartas, ah, você está descansando em serviço. Qualquer coisa que tu faz é um erro, você é um fraco, você é um inútil. E eles ficam falando isso em massa e te envergonhando, porque é assim que eles aprenderam a vida inteira. É o que eles fazem, é a cultura de Krieg. E espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre como a vida é maravilhosa no nosso tempo. E algumas só considerações finais. O que podemos falar do pessoal de Krieg? Eu gostaria um dia de falar sobre eles em ação, sobre o sítio de Vrax. O sítio de Vrax é uma série incrível, até tem um youtuber em inglês que é o Art Warhammer, que fez uma boa série no assunto. Eu poderia tentar traduzir para quem não entende inglês ou quem não tem paciência de escutar vídeos muito longos. Mas é isso aí. Estejam com boa sorte a todos, se vocês forem para Ferrograde. Lembrem-se que Krieg é um paraíso na Terra, para quem é louco e masoquista e gosta de sofrer. Mas se você quer isso, é o melhor jeito e o mais rápido de sacrificar pelo seu imperador. Vão com ele e o imperador protege.